Oi, Augusto, tá ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo a gente? A internet deu ruim aqui. Aí, tá ouvindo. Tá ouvindo? Todo mundo tranquilo ouvindo a gente? Ok? Que bom. Então vamos começar. Problema resolvido. Oi, mãe! Eita, não vou lá pra ver. Tudo certo com o som, então. Tivemos um problema no YouTube e aí a gente tentou lá um pouquinho, mas não conseguimos. Então a gente veio pra cá. Depois a gente coloca lá no nosso canal lá da igreja. Tá bom? Vamos tirar os comentários? Você que sabe. Tá todo mundo ouvindo? A gente vai tirar os comentários. Se tá tudo ok no som, a gente vai tirar já. Pra gente não ter... Como é que é? Distração. Distração, é isso. Somos novos nisso, então, por favor. Ai. Internet de novo. Não, o povo tá entrando. Tá tudo ok, então. Beleza, então. Orando, né? Bom, gente, vou fazer uma oração aqui pra gente iniciar, pra poder estarmos com Jesus, né? Estarmos com o Espírito Santo nele. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, por esse horário, Senhor, por esse culto que aqui faremos, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, pela disponibilidade que temos, Senhor, pela disposição que temos, Senhor, e pelos recursos necessários que temos para isso, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, Teu Espírito Santo, Senhor, Tua presença, que é o mais importante, Senhor. Não importa a internet, não importa a câmera, não importa a luz, não importa o microfone, Sim. mas nós queremos a Ti, Senhor, nós queremos a Tua presença, Senhor, usando a minha e a minha irmã, Senhor, para que possamos tocar nos corações daqueles que precisam, Senhor, para que possamos tocar no coração um do outro também, Senhor, para que possamos, Senhor, estar sendo ungidos por Ti, Senhor, pela Tua palavra principalmente, Senhor, pela Tua verdade, Senhor, que tudo que a gente venha falar aqui, Senhor, venha ser do Teu trono, Senhor, venha ser do Teu Espírito Santo, Senhor, uma palavra do Teu reino, Senhor, da cultura do Teu reino, Senhor, que possamos estar, Senhor, cada dia aprendendo mais, Senhor, e que a partir desse dia, Senhor, desse dia em diante, Senhor, nós possamos crescer ainda mais como irmãos, Senhor. Assim como a palavra que iremos ministrar, Senhor, que é a irmandade, Senhor, a influência que Tu tens sobre nós, Senhor. Abra nossos olhos, Senhor. Abra nosso coração, Senhor, para entendermos melhor de Ti, Senhor. Para entendermos melhor da Tua palavra, Senhor. Melhor do que Tu fez, Senhor, do que Tu queres para nós, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, mais uma vez, entregando nossas vidas, os nossos corações, a nossa boca para Ti, Senhor. E seja feita a Tua vontade, Senhor. Tudo que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar com a palavra. O apóstolo Nel, né, cujo o tio Nel chamou a gente para dar a palavra hoje, na CP Move de hoje. E aí a gente ficou assim, se entreolhando, e aí, o que a gente vai falar? E aí, como nós dois, obviamente, pela cara um do outro, somos irmãos, então a gente decidiu falar sobre isso. E acrescentar a influência da irmandade. Então, a palavra hoje, o nome da palavra de hoje é a influência da irmandade. Isso. Então, uma das coisas que a gente estava estudando e tal, é que você não consegue ser influenciado por alguém que você não convive. Você só é influenciado por alguém que você tem, você convive, você tem uma intimidade, uma relação. Então, você pode observar isso com relação à cultura. Nós somos paraense, então é muito fácil você ver que a gente, na nossa alimentação, eu vou falar um pouco sobre alimentação, porque, para quem não sabe, eu faço nutrição. A gente nem se apresentou, né? Mas... Eu sou a Tainá Diamantino. Eu sou o Thales Diamantino.
E aí eu faço nutrição e meu irmão é... Sou técnico de enfermagem. Então, Tudo área de saúde. Isso, então somos da área de saúde. Então a gente faz algumas metáforas assim, nessa área também. Então, assim, em relação à cultura, voltando ao que eu estava falando, em relação à cultura, é interessante porque você vê a influência da alimentação da gente também. Assim, a gente gosta muito de açaí com farinha, peixe, então tem essa influência, entendeu? E você só tem essa influência quando você convive, você tem o ambiente, você tem pessoas que vão te dar aquele exemplo. E como a nossa palavra é a influência da Irmandade, então a gente veio mostrar o significado das duas palavras, irmãos, como meu primo fala, irmãos, e a influência. A influência, o significado dele é ato ou efeito de influir, ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre a outra. Então é basicamente o que eu acabei de dar o exemplo para vocês. Em relação à alimentação, à cultura, isso tudo influencia. Então as pessoas que convivem com a gente também nos influenciam. Somos resultado de 5 a 7 pessoas que estão mais próximas da gente. Então isso não é à toa. Deus, ele é tão inteligente porque ele sabe que ele te colocou numa família certa. A família ali, ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos, cada família tem as suas brigas, mas ele te colocou ali porque ele sabia que você também vai ser um instrumento ali dele naquela família, né? Naquele ambiente. E o significado de irmãos, que eu achei bem interessante, que ele vem do latim chamado germanus, que significa que é da mesma raça, verdadeiro, autêntico, irmão. Então tem essa questão da verdade. Então o que a gente quer trazer para vocês? A influência da irmandade, a influência da verdade, que é o significado, né? Então, aí vamos ver lá em 3 João 1,4, que diz assim: não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, aqui a gente pode colocar Deus falando isso pra gente, que ele não tem maior alegria de que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aí vamos lá, em João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Então ele já está falando que ele é a verdade. A influência que a gente quer ter, que a gente precisa ter, é a influência da verdade. Quem é a verdade? É Jesus, o nosso brother, nosso irmão mais velho ali. Então a gente pode trazer e colocar ele também nosso primeiro influencer, né? Hoje em dia a gente vê muito essa linguagem aí nas redes sociais, dos influencers digital, mas Jesus é o nosso maior influencer. Ele que tem que ser. E aí uma das coisas que a gente, por exemplo, a gente pode colocar aqui é a questão da influência, tanto que isso é importante, o tanto que isso pode acarretar consequências que a gente nem observa, assim, a gente nem percebe. Por exemplo, saiu um estudo em 2018, eu não vou lembrar o nome dos autores, mas um artigo falando que as avós maternas, geralmente, né, que cuidam ali, estão ajudando as mães, que estão alimentando os bebês, são as maiores má influências na alimentação daquela criança. Então, por quê? Porque elas já querem alimentar o bebê antes do tempo, acham que o leite é insuficiente, acontecem várias coisas. E aí ela vai tendo essa influência que às vezes ela tá achando que é para o bem do bebê, mas não é. Por quê? Porque isso pode atrapalhar o sistema imune da criança, atrapalhar o crescimento dessa criança. Várias consequências vai acontecer e consequências ruins por um resultado de uma influência ruim, uma influência má, que às vezes a própria avó, claro que a avó estava pensando no melhor daquela criança, mas por falta de conhecimento, talvez, né? Até na Bíblia estava falando isso, né? Meu povo perece por falta de conhecimento.
Então aquela criança acabou acontecendo isso por uma influência da sua avó. Então a gente tem que ver que tipo de influência a gente está sendo para as outras pessoas. Isso, você pode observar e colocar isso mesmo, que as primeiras pessoas que vão ser influenciadas por você vai ser sua família. E a gente pode ver isso agora nessa pandemia. Quantas pessoas que aí às vezes as pessoas falam assim, mas eu nem conhecia aquela pessoa, mas aquela pessoa vai influenciar às vezes no humor da outra pessoa, que vai influenciar em outras coisas, entendeu? Então a gente tem que colocar Jesus como nosso primeiro influenciador e ser colocar ele como exemplo mesmo, e ele buscar através dele. E isso exige intimidade, exige relação para a gente conseguir ser uma cópia de Jesus aqui na Terra. E como a Tainá falou sobre Jesus, ele é o caminho, né? Ele é a verdade. E aí, falando um pouco mais sobre Jesus, é muito massa, é muito interessante João falando lá em 21, 25, que mesmo que escrevessem nos livros o que Jesus fez, não caberia na Terra a quantidade de livros. Então, assim, é muito mais ainda interessante a gente perceber que a Escritura, ela dá mais de 200 nomes para poder tentar descrever Jesus. Do quão incrível ele é, dessa influência, dele ser esse caminho exato. Então, assim, a gente vendo essas coisas dá uma percepção de que, nossa, nós somos muito distantes dele. Só que ele mesmo é essa ponte, tanto para ele quanto para o Pai, que é nosso Pai. Por ser pai dele, nós somos irmãos e tudo mais. Então, assim, esse pecado, né, os pecados, o pecado, o grande pecado que nos traz essa distância, ele mesmo preenche como uma majestosa ponte, por assim dizer. E vendo após a ressurreição de Jesus, né, que ele fez toda essa ponte entre nós e Deus, entre ele, por ele, quando os discípulos viram Jesus, a ressurreição dele, eles tiveram essa certeza de que aquele cara que era o mestre, que é o irmão deles, que como Jesus dizia, não só servo, mas amigo, tudo que ele tinha dito sobre ele mesmo era verdade. E essa verdade foi tão forte neles que eles, assim como Jesus, influenciou a história e a cultura. Eles abalaram o Império Romano naquela época. E o Império Romano naquela época era o grande império. Então, assim, essa influência que Jesus nos dá, nos faz sobre as nossas vidas, nos faz com que a gente influencie outros lugares, nos faz com que a gente influencie até mesmo a história, assim como os discípulos viveram. Então, assim, mas cada um deles fizeram isso unidos. Foram os discípulos ali, só que eles não estavam um em cada canto. Eles estavam unidos como irmãos. Através dessa influência do irmão mais velho, que antes era o primogênito, ou antes era o unigênito, agora o primogênito, com essa influência eles influenciaram outras culturas, eles influenciaram toda uma trajetória, por isso que nós estamos aqui. E lá em Marcos 3,35, nossa, eu esqueci de anotar aqui, gente, peraí, coloquei aqui. E agora de cabeça não vou lembrar não, gente. Marcos 3,35. Gente, foi mal, sério. Eu esqueci de anotar aqui e eu não lembro. 3,35? Isso. Vocês vão abrindo aí também, de vocês. Eu ia abrir minha Bíblia, só que eu esqueci. Sim, aqui ó. Portanto, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, assim, a gente precisa também entender de que a irmandade de Jesus não é somente a aceitação de ele ser nosso irmão, de Deus ser nosso pai, de nós sermos essa irmandade, mas também a obediência. Essa obediência que nos traz um reconhecimento de que também somos irmãos. Eu até estava comentando com a minha irmã aqui que tem muitos anos que a gente não briga, a gente era criança, porque a gente amadureceu, a gente começou a entender de que cada um de nós somos adultos e a gente obedece um ao outro e se respeita também. Então, assim, essa irmandade,
ela não é algo apenas de, como eu disse, de aceitação, né? De que nós somos irmãos, mas também tem a obediência a Ele, ao Senhor, que como a Tainá também citou o versículo, de que Ele é o caminho, Ele é a verdade. E uma das que eu falei, que tem mais de 200 nomes nas Escrituras para poder descrever Jesus, um desses nomes é de que Ele é o conselheiro, é de que Ele é o príncipe da paz. Então, eu acho muito forte isso, o bom conselheiro, né? Grande conselheiro. Porque ele, como nosso irmão, como nosso irmão mais velho, nos influencia a termos boas atitudes, né? A minha irmã, ela até estava comentando mais cedo, de que às vezes ela não me obrigava a fazer alguma coisa, quando a gente já era criança, né? Mas por eu ver ela fazendo as coisas, eu ia lá fazer e achava. Eu tenho uma marca bem aqui, ó. Tenho Foi. Que não, aqui, a gente tava brincando na frente de casa. Aí na frente de casa tinha uma rampinhazinha assim, e a gente tinha nossas bicicletinhas. Aí eu já, né, mestre profissional, eu já pegava a bicicletinha e pulava na rampa assim, descia. Aí meu irmão foi inventar de fazer. A gente já tava todo mundo arrumado pra ir pro shopping, naquele rolezinho do shopping. E aí meu irmão foi fazer esse negócio e machucou aqui, eu não lembro mais. É que eu tinha rodinha na minha bicicleta. Eu não era um mestre como ela, entendeu? Ela era mais velha. Aí a rodinha pegou na rampa e só virou a bicicleta. Então, por influência, isso foi sem eu querer, tá, gente? Eu não falei, vai lá, Thales, vai lá e faz. Não, eu só fui e fiz. E ele foi, por influência minha, e foi fazer também. Tentou fazer, não conseguiu fazer igual o mestre aqui. Machucou. Pois é, aí tem esse ponto, né, de não apenas ser algo, não é algo imposto, né? A gente vê, a gente quer fazer, a gente quer ir junto. Essa verdade que Jesus trouxe para cada um dos discípulos moveu eles a isso. Eles não foram obrigados. Eles não foram eles não foram obrigados. Eles não foram. Então, cada um deles quis, cada um deles entendeu quem é Jesus. Poxa, ele é meu irmão, ela é minha irmã mais velha, eu quero tentar fazer o mesmo que ele faz. E Jesus deixa isso bem claro, de que nós somos capazes sim de fazer coisas até mesmo maiores que ele, né? Sim. E é isso. Porque a questão da influência, você acaba vendo o que a pessoa faz e você consegue absorver, né, aquilo ali e fazer até melhor, né? Você não, podia fazer de outra forma, até melhor do que aquilo. Então, é isso que a gente quis trazer para vocês. E engraçado essa questão de entender que ele é nosso irmão e que Deus é nosso Pai, que até a oração. Hoje mesmo eu estava vendo a palavra da Alexandra, acho que é Alexandra Brandes o nome dela. E ela fala que a oração é Pai Nosso. Então não é à toa, as coisas não são à toa. E aí a gente tem que colocar Jesus como nosso primeiro influência, né? Nosso primeiro influenciador ali. E fazer aqui na Terra as coisas que ele podia estar fazendo, que ele faz na verdade, né? E aí fazer ainda muito mais, né? Então... E também, algo que eu lembrei aqui, a gente nesses tempos, né? Com toda essa cultura, essas coisas aceleradas de que queremos tudo para agora, a gente acaba esquecendo às vezes que nós somos uma família com Cristo, né? A gente acaba tendo muito aquela coisa de despache, né? Ah, Deus é meu Senhor, Senhor, quero isso, eu preciso disso, aqui, tudo mais. Só que não, peraí, nós somos uma família também, aquela mesma família que é, ou que deveria ser pelo menos, que senta para poder comer juntos, para poder conversar, falar sobre o dia, e aí, como é que foi o seu dia? Como é que foi que passou o trabalho, os estudos. Essa é a família que Deus quer com nós. Por isso que é muito massa que a Tana falou, achei muito massa. Que é Pai Nosso, né? Não é só, Pai Jesus ou Pai meu, é Pai Nosso, né? E essa é a irmandade. Nós precisamos entender. A gente às vezes até sabe, né? Mas a gente não vive isso. Poxa, ele é meu irmão, né? Assim como aquele meu irmão de sangue, ele disse, Senhor, é meu irmão. Ainda mais até que esse meu irmão. Então, precisamos despertar para isso também. Amém? Porque até o Espírito Santo está dentro de nós, né? O Espírito Santo está dentro de nós. Então, ele quer essa relação, ele quer essa intimidade. Você não consegue amar ninguém sem saber estar distante, né? Uma vez, eu acho que foi até
o apóstolo Nel que falou isso. Você não consegue amar à distância. Você precisa ter essa intimidade. Você consegue muito bem chegar e se expressando, ó, vamos comer aqui, e aí é isso que está acontecendo com a minha vida, é isso que está rolando, é isso que tá. Eu que quero fazer isso, eu penso isso. Porque ele é a comunicação ali direta com Deus também, né? Então a gente tem essa oportunidade. Não precisa ficar jogando fora isso. A gente já tem aquilo e aquilo vai nos transformar. A gente transborda, a relação transborda, gente. Intimidade transborda. Você acaba virando muito parecido com uma pessoa por influência. Enquanto mais intimidade com aquela pessoa, você vai ficar mais parecido com aquela pessoa, né? Então é isso que a gente queria trazer para vocês. E finalizar falando novamente, 3 João 1,4. Não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E irmandade, como a gente falou, ela falou lá no começo, é isso, verdade. Irmandade é algo verdadeiro. E Deus se alegra nessa verdade, que nós somos irmãos. Amém? Amém, galera? Então vamos orar. Eu vou ligar os comentários. Ainda não estamos acostumados ainda com essas coisas. É tudo sobre você? Obrigada, Augusto. Pois é, amém, Senhor. Nós somos aqui não somente servos, Senhor, como a nossa palavra diz, Senhor, mas sim irmãos, Senhor, do seu Filho, Senhor. Nós somos filhos teus, Senhor. Venha e traga esse entendimento, Senhor, com o teu Espírito Santo, com a tua palavra, Senhor, com a tua doce voz, Senhor, com o teu toque, Senhor. Nos faça entender, Senhor, nos faça compreender, Senhor, a grandiosidade dessa família que é para o teu reino, Senhor, que tu sonhou, Senhor, uma grande família, Senhor. Junto contigo, Senhor, nós queremos estar ali, Senhor. Nós queremos viver cada instante, Senhor, cada momento, Senhor, cada sentada para comer juntos, Senhor, cada compartilhar da vida, Senhor. Que nós venhamos ter essas experiências contigo, Senhor, que é nosso Pai, Senhor, que nós venhamos ter essa experiência com o Teu Espírito Santo, nosso amigo, e com o Senhor, Senhor Jesus, que é nosso irmão, não somente nosso Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que Tu fez, Senhor, por tudo aquilo que teve coragem de fazer, Senhor, que nós não conseguiríamos fazer, Senhor. Nos livrar, Senhor, da mancha do pecado, Senhor. Tu nos livraste, Senhor. Teve a coragem, Senhor, teve a disposição, Senhor, teve um grande amor para nos livrar, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, e nos entregamos, Senhor, a cada dia mais, Senhor, para ter a vida que Tu queres que nós tenhamos, Senhor, aquela vida abundante, Senhor, que eu creio, Senhor, que é contigo, Senhor. E que aqui na terra, Senhor, nós possamos viver também um pouco dessa irmandade, Senhor, com os nossos irmãos, Senhor, com aqueles que estão próximos a nós, com a nossa família, Senhor. Viver esse pedacinho do céu, por assim dizer, Pai, nas nossas casas, Senhor. Nesse tempo, Senhor, de reclusão, Senhor, nesse tempo de isolamento, Senhor. Que aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, que podemos tocar, Senhor, possamos ser aqueles que nos influencia, que a gente nos influencie, Senhor, a estar perto de Ti, Senhor, a estar mais próximo da Tua palavra, Senhor, a estar mais próximo da Tua verdade, Senhor, que possamos viver essa verdade, Senhor, que é a irmandade, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, então é isso a palavra hoje que a gente queria trazer para vocês. E é isso. Espero que você tenha sido abençoado com isso,
sendo agraciado e de alguma forma despertado para esse aspecto que às vezes passa despercebido, né? Eu tava, como a Tainá falou, a gente tava um tempão assim pensando, poxa, o que a gente vai falar? O que a gente vai falar? E eu tava pensando em falar irmandade, que a gente é irmão e a gente teve umas experiências recentemente sobre irmandade. Então, acho que esse foi o recado, a mensagem, por assim dizer. Então, espero que você tenha sido abençoado e leve isso com você. Nós também levaremos isso com nós e estaremos juntos como família. Que Jesus seja seu primeiro influencer, seu alvo ali, e que seu coração transborda de amor e alegria. Essa pandemia aproveita aí para ser influenciado de maneira certa. É verdade. E feliz também, né? Então é isso, gente. Fique com Deus. Um grande beijo. Estamos com saudade da nossa igreja. É verdade. Muita saudade. Mas logo, logo isso vai passar. Amém? Amém. Tchau pra vocês, galera. Com Deus.